Eu vou te pedir, por favor, preste bastante atenção. Esse final de semana eu viajei com a Simone, a gente foi aqui pertinho, e de ontem para hoje eu praticamente não dormi, eu fiquei estudando a noite inteira. E durante a parte da manhã também eu fiquei estudando a manhã inteira. E Deus falou tanto ao meu coração, e eu fiquei pasmo, porque eu ainda não tinha percebido, depois de tantos anos de ministério, tantos anos, vivendo tantas experiências, eu não tinha percebido algo que o Senhor me mostrou. Abra sua Bíblia comigo, né? 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus, mas que o mundo está no maligno. Eu vou ler de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Amém. Marca essa passagem, por favor. Vai a Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bem-querer da sua vontade. Agora vá ao capítulo 2, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém. E agora, a terceira referência, a última que eu quero ler com você, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram que se retirasse do seu território. Amém. Irmãos, nós sabemos escolher as coisas a partir de uma visão de melhorar, de ampliar, de consolidar, de juntar coisas, de juntar mais forças. Você, quando começa a trabalhar, quando você não tem um emprego e você sonha com um emprego, você, talvez mais novo, como eu, na época que comecei, você imaginou, como eu imaginei, que um salário mínimo já seria muita coisa para quem não ganha nada, está começando a vida, e você vai ganhar um salário mínimo, você acha que é muito bom. E você começa a trabalhar ali, e você começa a sonhar em melhorar, em mudar de profissão, em melhorar dentro da empresa. E você quer ganhar 2 salários, 3 salários, 10 salários. Você sai da casa do seu pai, da sua mãe, você sai e quer ir para a sua casa.
e entra no aluguel e você diz, enfim, eu estou na minha casa, é minha, eu estou pagando. Mas depois de um tempo você diz, eu quero melhorar. E você financia um apartamento, você compra um lote, você constrói um barracão, e depois você quer negociar aquele pequeno imóvel e ir para um imóvel melhor. Você compra um carro, está a pé, você sonha com um carro. Não tem muito dinheiro e você compra um carro usado. Muitas vezes um parente facilita, um amigo facilita, você divide aquilo e o carro vem ruinzinho e é pneu careca e é carro batido, mas você fica alegre. Depois de um tempo você quer melhorar, faz um consórcio, junta o dinheiro, troca, e o seu grande sonho é passar para um carro melhor, um carro novo, um carro maior. Todo mundo quer melhorar, óbvio, claro. Será que isso só funciona para a gente? A Bíblia diz para nós que o mundo jaz no maligno. Algumas traduções de pessoas que estão aqui diz isso. O mundo jaz no maligno. A minha tradução diz, o mundo está no maligno, está na mão do maligno. Só que desde que eu me converti, talvez você também, a gente se acostumou a ver pessoas possessas. Não sei quem já viu gente possessa. Quem já viu gente manifestar espírito? Vocês já viram, né? Mas a gente vê pessoas pequenininhas. A gente vê, desculpe, né? Não quero maltratar ninguém, mas a gente vê pessoas socialmente sem muita expressão. É gente que vem na igreja, manifesta, a igreja ora, alguém chega, põe a mão, manda embora e aquilo sai. Será que o diabo não tem um projeto de conquista? Se nós que somos humanos começamos com coisas pequenas e queremos ir para coisas grandes, queremos aumentar, ter mais, coisas mais caras, será que o diabo tem um projeto de possuir apenas pessoas sem expressões sociais muito relevantes? Será que o diabo quer apenas pegar aquela dona de casa, aquele cara que no máximo, ele tem uma influência na família dele? O mundo jaz no maligno. O João, escrevendo pelo Espírito Santo, disse, o mundo jaz no maligno, e às vezes eu fico pasmo, quando conversando com o Mateus ou com outras pessoas, a gente olha e diz, como é que pode tanta maldade no mundo? Como é que pode as pessoas que têm o poder, dever de fazer a vida das pessoas serem melhores, eles ganham para isso, eles sucumbem diante de uma avareza e querem ter mais e ter mais e ter mais. Como é que pode juízes mandarem para a cadeia pessoas que roubaram uma latinha de manteiga, um pouquinho de miojo, fica lá 3 meses preso, mas solta aqueles grandes empresários que roubaram muito? Como é que pode a gente ver tanta maldade, gente matando, gente sofrendo, e parece que ninguém nota nada? Então eu estava estudando e Deus disse ao meu coração, Ademir, presta atenção, o mundo jaz no maligno. O diabo não tem possuído apenas pessoas que não têm expressão. O diabo tem um grupo de pessoas a quem ele destinou os demônios mais poderosos, os principados, aqueles que nós lemos em Efésios, aqueles que o diabo tem como seus comandantes das suas hostes, das suas potestades, estão encarnados na humanidade. São pessoas que eles encontraram e eles possuem. Os demônios mais poderosos já estão possuindo pessoas e eles não são expulsos. É a única explicação para tanta perversidade. Existe uma teoria, e talvez você tenha ouvido falar, de um grupo chamado Illuminati. Vocês já ouviram falar nos Illuminatis? Ninguém tem certeza quem é. Há quem diz que é um grupo de 7 famílias, outros dizem 11, outros dizem 13, que controlam toda a produção, toda a economia e todo o poder militar do mundo. Eles simplesmente não aparecem. Sabe, irmãos, e aí o Senhor começou a dizer para mim, você se lembra daquele texto que diz que eu mandei Moisés subir ao alto do monte, porque ele morreria lá no alto do monte e não desceria? Eu disse, sim, Senhor, eu me lembro. E ele disse, você se lembra que eu escondi o corpo de Moisés? Que ninguém nunca viu o corpo de Moisés? É verdade, o corpo de Moisés, ninguém viu o corpo de Moisés. Mas você se lembra também que está escrito que o diabo disputou com o anjo o corpo de Moisés? Sim, Senhor,
Por quê? Porque o diabo queria possuir aquele corpo que não pode ser destruído. Por que o corpo de Moisés não pode ser destruído? Porque ele viu a glória do Senhor, a sua estrutura foi mudada e o seu corpo se tornou luminoso. Ele adiantou um passo. Moisés, ele se torna um corpo luminoso, um corpo que a terra não pode comer. O Senhor teve que guardar para o dia da ressurreição. O diabo sabia que aquele seria um corpo que ele poderia usar indefinidamente, diferente dos corpos que ele e os seus demônios mais poderosos têm usado. Porque os corpos que eles têm usado estão presos no tempo e estão envelhecendo. Eles usam as mesmas pessoas durante muitos anos. Irmãos, o poder do mundo está entregue nas mãos do diabo. A Bíblia disse: o mundo jaz no maligno. Nossas maiores autoridades mundiais, aquelas que nós não conhecemos, aquelas que controlam as que nós conhecemos, estão todas possuídas por espíritos malignos de alto poder. Principados e potestades já estão na terra. É engraçado porque nós lemos que os anjos do Senhor vêm à terra, fazem corpos, sentam com Abraão, comem, vão à cidade de Ló, passam a noite na casa dele, saem, entram nos presídios, tiram as pessoas, protegem, lutam com exércitos, e nós não percebemos que os demônios mais poderosos têm a mesma estrutura angelical e eles já estão fazendo as mesmas coisas. Então a Bíblia diz para nós que nós, em Cristo Jesus, ganhamos uma posição no mundo espiritual. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, você nasce no mundo espiritual, você recebe o Espírito Santo, e o diabo não pode tocar em você. 1 João, que nós lemos no capítulo 5. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Algumas traduções erradamente diz não peca. Quando diz não peca, dá a ideia de que ele nunca tropeça. É errado. O verbo ali não está escrito desse jeito. Mas é aquele, ele não vive pecando. Ele não vive na prática do pecado. E ele se conserva porque ele agora tem a mente de Cristo. Ele tem o Espírito Santo habitando nele. Ele nasceu no mundo espiritual. Nós ganhamos um lugar em Cristo Jesus no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ganhou um lugar na terra junto de Adão. Quando Adão entrega o poder desse mundo ao diabo, o diabo ganha o poder de personificar algumas pessoas. Ele entra em Caim. Ele entra em Caim e Caim mata Abel. E a partir dali ele começa a entrar em pessoas, e hoje os demônios mais poderosos, aqueles que nós lemos em Efésios, que são principados, já estão encarnados, e estão na terra há muito tempo. E quando os corpos que eles usam morrem, eles passam para outras pessoas. E assim eles vão ficando na terra. Há um livro, e você encontra esse livro no Mercado Livre, na estante virtual, chama-se Jesus Salva Até Macumbeiro. É um livrinho antigo, muito antigo. Ele foi editado na editora Amém. É um livrinho pequenininho, de um moço aqui em Belo Horizonte há algumas décadas, que conta o seu testemunho. Se você quiser anotar o nome desse livro, Jesus Salva Até Macumbeiro. Livrinho muito pequenininho. E ele recebia o próprio Satanás no corpo dele. Ele dá o testemunho. E ele conta das coisas que ele fez tomado por esse espírito. E como esse espírito fez coisas acontecerem que são inimagináveis. E naquela época eu trabalhava na editora Amém. E o pastor, eu achei esse livro, comecei a ler. Esse livro já tinha sido rodado, não era do meu tempo. E um dos pastores que trabalhava na gráfica, numa hora de almoço, a gente conversando, ele falou: Ademir, foi o livro mais difícil que nós já rodamos aqui. O livro, talvez o menor livro que nós já rodamos aqui na gráfica, mas quando a gente começava a rodar o testemunho desse pastor, as máquinas paravam, a gente corria lá na caixa de fusíveis, estavam bons, corria na fiação, estava bom, olhava a máquina, chamava o mecânico, desmontava a máquina só não funcionava. Juntávamos os pastores, punhamos as mãos das máquinas, ungíamos as máquinas, orávamos, a máquina começava a rodar. Foram meses para poder rodar esse livro.
Porque esse livro falava exatamente da possibilidade que o diabo achou de encarnar alguém, e ele encarnava 2 pessoas naquele tempo. Uma era esse moço de Belo Horizonte. Então nessa noite, enquanto eu estudava, o Senhor disse a mim: os demônios já estão encarnados e dirigindo a nação. Sabe, irmãos, como é que pode alguém não perceber, estando dentro de uma igreja, tudo aquilo que estava por acontecer? Como é que alguém há 3 anos atrás não ouviu a voz do Senhor que dizia o que estávamos para receber? Que a penúria estava vindo, que a pobreza estava vindo, que a doença estava vindo. Como é que houve um espírito de cegueira? Como é que os grandes líderes religiosos do mundo não se levantam contra a pobreza, contra a miséria, contra a violência? Por que que as pessoas que deveriam estar lutando para acabar com a pobreza estão cada vez mais ricas e estão legitimando cada vez mais o sofrimento das pessoas? Por que que as pessoas que ainda estão sofrendo estão ainda fazendo essas coisas, buzinando aí quando um time ganha? Há um espírito que anestesia a mente das pessoas. Há um espírito que tira delas o vigor. E este espírito faz parte de uma potestade, faz parte de um exército que está agindo dentro das igrejas, que está agindo dentro das famílias, que está agindo dentro de todas as organizações humanas. Então nós lemos que havia 2 homens que viviam entre os sepulcros, e eles não eram possuídos por um espírito, mas eles eram possuídos por uma legião de espíritos. Quando Jesus chega a Gadara, a glória que emana de Jesus, o poder que emana de Jesus os incomoda, e eles vêm encontrar Jesus para lutar contra Jesus. Eles vêm para tentar impedir que o Senhor Jesus descesse àquela terra. E eles, percebendo que não conseguem vencer, eles fazem uma pergunta: se nos expulsa, pode nos mandar para os porcos? Jesus expulsa, eles vão para os porcos. Irmãos, a notícia corre. E quando chega na cidade, os porqueiros vêm e dizem para Jesus: você pode ir embora da nossa terra? Nós gostamos dos demônios, nós queremos os demônios, porque quando o Senhor libertou os demônios, nós tivemos prejuízo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o homem é o eterno prisioneiro do dinheiro. O homem é prisioneiro do dinheiro. Os homens mais nobres se vendem por dinheiro, as pessoas mais firmes se vendem por riquezas. Aqueles que deveriam estar pastoreando rebanhos, quando têm a chance de chegar próximos do poder, começam a defender aquilo que é indefensável. Nós temos visto por 3 anos as maiores lideranças religiosas desse país legitimando as coisas mais terríveis desse país, se aproximando daquilo que é bestial, daquilo que se confronta com a cruz, daquilo que se confronta com o Evangelho. A troco de quê? A troco de riqueza, de dinheiro e de poder. Aqueles porqueiros chegaram para o Senhor Jesus e disseram: sai da nossa terra. Nós queremos continuar ganhando dinheiro. Deus manda dizer a cada um dos seus filhos em toda a terra, e eu não acredito que Ele tenha mostrado isso só a mim. Nós vivemos um tempo em que o Senhor começa a descortinar e mostrar: há um grupo de pessoas poderosíssimas dirigindo esse mundo, produzindo uma grande pobreza. Hoje alguém me mandou uma mensagem, alguém da igreja, e uma mensagem de fé, dizendo alguma coisa que ela acredita, e eu respondi dizendo da necessidade da gente olhar com outro olhar, que a operosidade não deve nos dar a ilusão de que o poder de Deus existe para nos enriquecer. O Senhor não nos chamou para nós nos vendermos. O Senhor não nos chamou para ganhar dinheiro. O Senhor não nos chamou para sermos ricos. Quando o dinheiro vem à mão da gente, quando a fortuna sorri para nós, vem junto com uma responsabilidade de nós deixarmos que ela seja usada em benefício das pessoas, e não para que nós acumulemos. Porque o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que nós lemos em Efésios, entre os quais nós todos andamos no passado, como nós lemos em Efésios, é esse espírito que se confronta com o próprio Espírito de Deus. As pessoas desse mundo perderam a noção de que já estão partindo. Os crentes têm medo de morrer. As pessoas vivem como se não fossem morrer.
Nós estamos testemunhando todos os dias milhares de pessoas morrendo e insistimos em não perceber que nós estamos para morrer. Por causa disso, vivemos a ilusão de que precisamos acumular, de que precisamos ter, de que precisamos desfrutar. Quando o apóstolo, escrevendo aos Efésios, diz que aqueles que são os filhos da desobediência, entre os quais nós andávamos no passado, fazendo a vontade dos nossos pensamentos e os desejos da nossa carne, ele está dizendo disso, porque fomos cegados pelo Espírito que agora opera no mundo e que não permite que nós entendamos que nós estamos de passagem aqui e que a verdadeira riqueza está do outro lado. Então nós não podemos perder a perspectiva de que o nosso tesouro não é desse mundo, de que nós não estamos aqui para sermos abençoados com uma casa maior, com um carro maior, com um salário maior, que isso pode até acontecer por um plano muito maior de Deus que quer me usar onde Ele quiser me colocar. Então, quando Ele me coloca num lugar onde eu tenho um certo destaque, é para que eu seja uma boa influência, é para que eu seja como o sal, é para que eu seja como a luz, mas não para que eu me perca e que eu esqueça de que o verdadeiro mundo é o que está por vir. Hoje nós habitamos estes corpos de carne, e estes corpos de carne nos dão sensações, nos dão desejos que nós satisfazemos na carne. Se apenas nos apegarmos a isso, cairemos onde Jesus não caiu. Onde foi que Jesus não caiu? O próprio diabo aparece para Jesus e diz: tu és o Filho de Deus, manda a pedra virar pão. Você está com fome? Você está com fome? Você está com vontade de comer? Satisfaça-se. A vida é muito curta e a vida é só essa aqui. Aproveita a vida é essa aqui, come. Depois ele vira para Jesus e diz: todos os reinos da terra eu vou te mostrar. Ele faz com que o mundo espiritual se abra e ele mostra a Jesus a glória e os reinos de toda a terra. E ele diz: isso me pertence. Irmãos, Jesus não virou na cara do diabo e disse: tu és mentiroso, porque realmente pertence a Ele. E pertence a Ele por quê? Porque Ele está na terra, os seus demônios encarnam as pessoas mais poderosas dessa terra. Os seus demônios estão andando em carne na terra, estão dirigindo as nações, estão dirigindo as grandes empresas, estão dirigindo os grandes exércitos, estão produzindo pobreza, miséria, dor e morte, porque eles se alimentam dessas emoções. Os espíritos malignos se alimentam dessas emoções. Eles comem o pavor, eles comem a dor, eles comem o terror que eles colocam. Então eles vão produzindo cada vez mais morte, cada vez mais tristeza, e eles vão se alimentando dessas coisas. O Senhor Jesus disse: vocês andaram, falou através do apóstolo na carta de Efésios, vocês andaram entre essas pessoas. No passado, vocês não tinham esse entendimento, mas agora vocês receberam o Espírito de Cristo. Vocês receberam uma posição no mundo espiritual. Vocês agora conhecem as coisas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dizendo para você: não se venda, não se renda. Não se alegre com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, primeiro, elas são passageiras e quase sempre elas vêm de uma fonte que não é boa. Por que o Senhor Deus instituiu o dízimo? Irmãos, eu fico impressionado, irmão. Sabe por que o dízimo existe? Para quebrar a maldição do dinheiro que vem de fonte ruim. Todas as fontes de riqueza desse mundo pertencem ao diabo. E quem foi que falou isso? Os evangelhos sinóticos. Os evangelhos nos contam que o diabo vira para Jesus e diz: todos os reinos da terra e a sua glória pertencem a mim. A mim. Se você se ajoelhar diante de mim, eu te dou tudo. Irmãos, Deus está abrindo nossos olhos e dizendo assim: quando você recebe, ainda que você tenha trabalhado, o dinheiro é seu, ainda que ele venha de uma fonte legítima num primeiro momento, mas o que está por trás, controlando a economia do mundo, vem pela mão do diabo. O mundo jaz no maligno. Então, quando você quebra o poder do maligno, dizimando, você consagra ao Senhor o seu dinheiro. Você consagra ao Senhor. O seu dinheiro passa a ser abençoado no momento em que você coloca Deus em primeiro lugar. O dízimo não existe apenas para sustentar a obra. O dízimo existe para que a bênção do Senhor permaneça sobre o seu trabalho, sobre o suor do teu rosto. Por isso, ele disse lá em Malaquias: o devorador não consumirá o fruto do seu trabalho.
porque eu vou impedir. Não existe um pastor, não existe um bispo, não existe um apóstolo, não existe um irmão abençoado, não existe uma irmã profeta que possa mandar embora o devorador da vida de alguém. Você pode mandar embora qualquer outro espírito, mas o devorador só o Senhor pode mandar, quando ele quebra esse poder maligno. Eu me lembro de um supermercado que existia aqui em Belo Horizonte, eu não sei se a razão social ainda é a mesma. Tinha o nome Fantasia, mas quando você pegava a nota fiscal, quando você pegava o cupom fiscal e olhava atrás, vinha a razão social da empresa. Era o nome de um ídolo. A empresa era consagrada a um ídolo. E a gente entra e compra aquele material. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Como é que você quebra aquilo? Quando você consagra tudo que é seu ao Senhor. Quando você consagra a sua casa. Quando você consagra o seu filho que nasce. Quando você consagra o seu filho que já é adulto e você converteu depois. Quando você consagra o seu carro. Você já reparou como é que tem gente que acaba tendo problema nas mesmas coisas sempre? Você já reparou como é que a gente às vezes tem o caminho da gente, parece que está fechado? Não é à toa que existe uma entidade cujo nome é conhecido como aquele que fecha caminhos, que tranca caminhos. É tudo tão às claras e a gente não percebia. O mundo jaz no maligno, o mundo já está no maligno. O maligno já está controlando o mundo. É por isso que cada vez mais, passados tantos anos, com tantos dispositivos legais que garantiriam em tese menor sofrimento, maior abundância, nós estamos vendo exatamente o contrário, mais pobreza, mais dor, mais tristeza, porque o mundo jaz no maligno. Mas o que é que o Senhor Deus nos diz? Abra sua Bíblia em Efésios, por favor, capítulo 2, verso 1. E Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. No capítulo 1, ele diz aqui no verso 3... o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, para que você não seja tocado pelo poder que agora já está operando no mundo, e aí 1 João vem e disse, o que é nascido de Deus não vive no pecado. A primeira coisa, pare de viver no pecado. Irmão, eu estou falando para mim, e está sobrando para você. Eu não posso pregar para você e sobrar para mim. A primeira coisa, deixe o pecado. Entenda o pecado. Entenda o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que faz mal ao outro. Irmãos, pecado é aquilo que prejudica o outro. Pecado é aquilo que traz vantagem para mim. É quando eu tiro vantagem do outro. Quando eu produzo a injustiça. Isso é pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele purifica a si mesmo, nós lemos isso. Ele olha o caminho dele. Ele tem uma vida ética. Ele tem uma vida santa. Uma vida santa não é uma vida tola. É uma vida ativa e inteligente, mas que zela por não dar prejuízo ao outro. Porque leva em consideração o que Deus deseja para todos. Segundo, essa pessoa se protege, porque está escrito que nós somos vivificados, nós fomos ressuscitados. O diabo possuía nossas mentes, nos dando apetites descontrolados, apetites que estão na nossa carne, que nos fazem esquecer do mundo espiritual. Às vezes a gente pensa que os apetites da carne estão ligados ao sexo, porque nós temos apenas a ideia de que sexo é o maior dos pecados, e essa é a maior das mentiras do diabo. O grande engodo do diabo é que os sentidos da carne, os apetites da carne, nos fazem esquecer do reino de Deus. Nós esquecemos os prazeres espirituais. Nós não temos o prazer de estar na presença do Senhor. Aí a pessoa chega e diz: pastor, eu não consigo orar. Ela não encontra prazer na oração. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Ela não tem prazer na comunhão da palavra. Pastor, eu leio e quando eu chego embaixo eu não entendo nada. A parábola de Jesus que joga a semente e vem o passarinho e come, e a pessoa não entende nada. Pastor, eu não tenho mais comunhão na igreja, eu não tenho mais prazer de ir à igreja. Sim, mas você continua tendo o prazer de fazer as coisas da carne.
Então não é um problema que você goste das coisas desse mundo. Continue gostando de sexo, sexo foi Deus que criou. Continue gostando de comer comida foi Deus que criou. Continue gostando de nadar no mar, na lagoa, no rio, porque foi Deus que criou. Continue gostando de pescar, foi Deus que criou. Continue fazendo todas as coisas que são boas, porque foram as coisas que Deus criou. Mas não permita que estes prazeres sejam maiores do que o prazer de estar na presença do Senhor. Não permita que estes prazeres substituam o prazer de entrar na presença do Senhor e de crescer no conhecimento de Deus. E aí eu preciso dizer para você como é que a alma, que é o verdadeiro ser, porque o homem é corpo, alma e espírito. O corpo entra em contato com a natureza. A gente só cheira porque tem nariz. Eu entro em contato com o perfume das flores, com o gosto do peixe ou com uma poltrona gostosa porque eu tenho um corpo. O corpo me permite entrar em contato com a natureza. Eu tenho um espírito. A palavra diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu não posso adorar a Deus com o corpo. Irmãos, sinto muito, não dá. Eu vou ficar de joelho durante 12 horas para adorar a Deus, não vai adiantar. Eu vou subir a escada da penha 3 vezes e descer 3 vezes, isso eu vou fazer um sacrifício para Deus, não vai adiantar. Eu não posso adorar a Deus com o corpo, eu posso adorar a Deus em espírito. Então eu preciso saber que a minha alma, ela se manifesta no mundo através do corpo, ela se manifesta a Deus através do Espírito. Como é que a minha alma está ligada ao meu corpo? Pelo sangue. Levítico capítulo 17. A alma está presa no corpo pelo sangue, mas a alma está presa no Espírito pelo quê? O que alinhava a alma ao Espírito? Irmãos, o conhecimento de Deus. A linha que nos prende a Deus é o conhecimento de Deus. Então a Bíblia vem e diz assim: crescei na graça e no conhecimento de Deus. A palavra conhecimento de Deus não é apenas o conhecimento intelectualizado, porque o conhecimento intelectualizado, se ele fosse poderoso para revelar Jesus, os homens não teriam crucificado e matado o Senhor da vida. Mas não foi suficiente, é preciso que você tenha o seu entendimento despertado. Aqui entra a palavra de Deus que diz para nós: e Ele vos vivificou, estando vós mortos dos vossos pecados. Como que Ele te vivificou? Ele te deu a mente do próprio Cristo. Então agora você pode crescer no conhecimento de Deus, porque você começa a ter prazer nas coisas de Deus. Sabe o que o diabo faz nessa hora? O diabo começa a dizer para você: para que você vai à igreja? Para que você vai ler a Bíblia? Para que você vai orar? Assista Netflix, sai com aquela menina gostosa, sai com aquele homem gostoso. Para que você vai entregar o dízimo na igreja? Junta esse dinheiro e vai para a night. Junta esse dinheiro e vai sair com a galera. Você está apertado esse mês, não entrega não. Para que você vai orar? Deus não responde. Parece que quanto mais você ora, mais assombração aparece, mais as coisas ficam difíceis. Então ele começa a dizer para você assim: que isso, pega o seu dinheiro, toma uma cervejinha, você vai anestesiar a sua alma. Meu irmão, presta atenção, você está com um problema, você está numa situação difícil. Em vez de você ter o prazer de entrar na presença do Senhor Jesus e dizer: Deus, eu te amo, eu preciso muito sentir agora o refrigério da tua presença, eu preciso de uma experiência física, de uma experiência no nível da minha alma, de uma experiência no nível do meu espírito com o Senhor, eu preciso ser refrigerado, eu preciso receber o alívio. Você se lembra da sensação da cervejinha, do gosto azedo, amarguinho na boca. Você vai para o boteco e diz assim: desce uma Serpa, desce uma Brahma. Eu não sei, estou inventando o nome que eu conhecia, não sei nem qual que é o nome. Desce uma dessas novas aí agora. Aí uma não dá, você toma 2. Aí você diz: por que não então mais traz aquela branquinha, ou traz aquela amarelinha, aquela que é da roça. Aproveita, traz uma linguiça, porque é para tirar gosto. Aí você sai anestesiado. O que a Bíblia diz? Nós todos andávamos no passado, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Éramos chamados filhos da desobediência, porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros filhos adoram a Deus em espírito e em verdade. O verdadeiro filho, ele não vive pecando. Ele não vive pecando, está escrito, ele não vive pecando. Mas ele alivia a si mesmo. E o diabo não o toca.
Está escrito, irmãos, volta agora os olhos, por favor, para 1 João. Eu sou esperto, já marquei aqui, eu vou direto. Está escrito aqui, olha, sabemos, verso 18 do capítulo 5, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, ele não ouve o diabo. Ele não ouve o diabo que diz, dê lugar à sua carne, dê lugar aos seus apetites, porque é mais gostoso do que você tem aqui do que o que você vai ter lá. Ele não tem uma experiência com Deus. Essa pessoa que é de Deus, ela não vive pecando, ela não se afasta do Senhor. Ela gosta de comer, ela gosta de beber, ela gosta de amar, ela gosta de viajar, mas ela não põe isso em primeiro lugar. Ela põe Deus em primeiro lugar. A palavra dela é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra dela. Aí se cumpre o que está escrito aqui, olha, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Conserva-se a si mesmo. O que é conservar a si mesmo? Ele não degenera. Ele não perde essência, ele não vai desmontando. Você já reparou como é que tem crente desmontado? Você já reparou como é que tem crente desmontado? Pastor, quando eu converti eu falava em língua, pastor, eu orava a noite inteira, o primeiro amor era maravilhoso. Como é que você está agora? Tem uma semana que eu não oro, eu não leio mais a Bíblia, eu não tenho mais vontade de estar em comunhão. Eu já não vou à igreja, tem tanto tempo. Eu não sou dizimista não, a gente vive apertado, né? Você vai se desmontando, você perde a sua integridade. Aquele que é nascido de Deus, a palavra de Deus aqui, conserva-se a si mesmo. Ele zela, ele se policia, ele está pronto para o combate, e depois que ele entra em combate, ele continua pronto para o outro combate, ele não depõe as suas armas, ele não vai para o material bélico e entrega as armas, não, ele está sempre com a sua arma da oração, da fé, da leitura da palavra, ele está sempre pronto, porque ele tem a visão espiritual, ele vê além dos olhos, ele entende o que Deus me falou nessa noite. Talvez eu esteja dizendo para você diz assim, bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmão, que nós estamos num barco governado pelo diabo, sim. Que a nossa economia está nas mãos do diabo. Que a única coisa que explica tudo que a gente está vendo é que o diabo está governando. Tanta injustiça. A pessoa com quem eu conversava hoje disse, pastor, eu não entendo como é que os bancos estão tomando o meu dinheiro. Eu trabalho, o banco toma o meu dinheiro. Irmão, sabe quais são as famílias que mais ganharam dinheiro em 3 anos de pandemia? Aquelas que trabalham com banco. Sabe qual foi o segmento que foi mais socorrido pelo governo? Os bancos. Rapidinho. Eles têm acesso ao seu dinheiro o tempo todo. E ela diz, pastor, eu estou cansada de perder o meu dinheiro para o banco. É verdade, sabe por quê? Porque o sistema financeiro jaz no maligno. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Se você não tinha ouvido isso, porque eu não tinha ouvido, eu ouvi isso de ontem para hoje, que os demônios já estão encarnados. Os maiores demônios, os principados que governam as potestades, estão encarnadas. Elas estão andando na terra, de jatinho, comendo nos melhores restaurantes, viajando pelo mundo. E as pessoas apertam as mãos, achando que são homens, e são como os endemoniados gadarenos. Se você quer sair do aluguel e ir para uma casa boa, não pense que o diabo quer ficar só com os endemoniados gadarenos. Se você quer sair de um carrinho, um Fiat velho, um Fusca velho, de um TL velho, de um Chevette velho, de um Celta velho, e você quer comprar um carro mais novo, e depois você quer passar para um carro mais bonito, você acha que o diabo vai ficar satisfeito com a Dona Maria que vem numa igrejinha pequenininha e que qualquer irmão abençoado põe a mão e manda embora? Você acha que o diabo não vai entrar nas pessoas mais poderosas desse mundo? Você acha que as pessoas mais poderosas desse mundo não estão fazendo pactos com o diabo para continuar com o poder? Irmãos, não é de estranhar que haja tanta coisa errada florescendo e nada vai para frente. O que é que você vai fazer da sua vida? Aí a palavra de Deus disse, olha aqui, presta atenção. Volta os olhos à palavra, irmão, aprenda a palavra. 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, que recebeu Jesus, não vive pecando. Então se você estava pecando, pare, viva daqui para frente sem pecar. Pecar aqui é não ter o prazer na presença do Senhor, ter apenas os prazeres desse mundo, não
perceber que o mundo real é o espiritual, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, conserve a sua integridade, e o maligno não lhe toca. Se aquele que é nascido de Deus e não vive pecando, e conserva a si mesmo, o maligno não o toca, o que acontece com aquele que é nascido de Deus e vive pecando e não conserva a si mesmo? Você pode responder. O maligno toca nele, toca na vida financeira, toca na saúde, toca no casamento, toca em tudo. Irmãos, eu não estou inventando, eu estou te mostrando aqui na palavra. Você pode blindar a sua vida, você pode ter o prazer na presença do seu pastor, mas eu não tenho até agora. Hoje você começa pelo entendimento da palavra, você já tem a mente de Cristo, Ele te vivificou em Cristo, conforme diz o primeiro versículo do capítulo 2 da carta de Efésios. E olha que coisa interessante, ele diz mais: sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo... Irmãos, é tão claro, eu nunca tinha visto isso. Todo mundo está no maligno. Parecia apenas uma força de expressão. E aí o Senhor me mostra e diz assim: os maiores demônios que servem a Satanás e o próprio estão encarnados na terra. São aqueles que verdadeiramente governam esse mundo. Como é que a gente vai sobreviver nesse mundo? Só tem um jeito, irmão. Escolhendo Jesus. Só tem um jeito. Escolhendo os prazeres do Espírito. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Você vai viver uma luta entre a carne e o Espírito. Tradicionalmente, por causa da colonização católica, isso é história, nós acreditamos que a expressão carne está ligada a sexo. Não é verdade. Significa as sensações viciantes do corpo. Por isso que glutonaria é pecado contra o espírito. Comer sem limite. Por isso que aqueles que bebem desordenadamente, diz o apóstolo, não herdarão o reino dos céus. Por isso que aqueles que são viciados em qualquer coisa não entrarão no reino dos céus. Não é porque Deus é ruim e diz você não vai entrar, é porque ele não consegue perceber esse caminho, ele não conhece esse caminho, ele não se alinhava ao Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que você começa então? Senhor, eu vou comer e eu te dou graças, mas eu vou comer para viver, eu não vou viver para comer. Eu vou viver a minha vida sexual com responsabilidade. A palavra é responsabilidade. Santidade é responsabilidade. Eu vou cuidar do meu dinheiro, não vou ser escravo do dinheiro. Sabe por que um juiz que tem um grande salário, sabe por que um desembargador que tem um grande salário, sabe por que um promotor, um procurador tem grande salário, sabe por que eles se juntam com o legislativo, com o executivo e começam a produzir muitos direitos? E tem verba para livro, e verba para paletó, e verba para viajar, e verba para o carro. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão aprisionados às sensações do corpo, se tornaram escravos do dinheiro, mas não são só eles, não. Não são só eles. Porque o diabo quer que você se esqueça de que você já é uma alma eterna, de que você não veio para ficar aqui para sempre, de que você vai partir a qualquer momento, seja pelo acidente, seja pelo crime, seja pela doença, seja pela velhice. Então, o primeiro fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa que tem Jesus de verdade é não ter medo da morte. Ele não teme a morte, porque ele já sabe que ele vai morrer. Ele já sabe que ele tem que devolver para a terra o que da terra foi tirado. Tu és pó e ao pó voltará. Então a mensagem desta noite é esta: abra os seus olhos espirituais. O mundo jaz no maligno.
os poderes deste mundo estão vindo da mão do diabo. Deus levantou um povo, que somos nós, chamados junto com outros tantos, para recebermos a couraça do Espírito e não sermos tocados pelo diabo. Comece a desenvolver o prazer espiritual. Comece a desenvolver o prazer de estar com Deus. É assim que você consegue conhecer a Deus, tendo prazer com Deus. E é assim que você tem prazer com Deus, conhecendo a Deus num movimento recíproco. Eu conheço a Deus e tenho prazer. Eu tenho prazer em Deus e conheço mais de Deus. E aí um dia, quando chegar a derradeira hora, o Senhor vai chamar o teu nome. E eu vou te falar em nome de Jesus. Você não vai partir sozinho. Você não vai partir em terror. Você não vai partir em dor. E Deus me mostrou tanto nesse final de semana, tanto que eu estou assim sobrecarregado de coisas. Eu queria poder falar tanto. Eu queria falar tanto, mas não cabe numa pregação. Irmãos, o próximo mundo é muito parecido com esse aqui. Vocês não têm ideia de como ele é parecido com esse aqui. Fique de pé em nome de Jesus.